eu sou Caroline Sardá e hoje eu vou te contar a história de uma das mulheres mais corajosas e ousadas da luta comunista. A revolucionária que enfrentou a Gestapo, foi deportada para o regime nazista e fez parte da luta pela Revolução Brasileira. Seu nome é Olga Benário. Mas antes de começarmos, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui e, claro, deixa seu like já no comecinho do vídeo que ajuda bastante na divulgação desse conteúdo chegar para mais pessoas. Ah, e se você ainda não é apoiador do canal, saiba que nós estamos com vagas para o Clube de Leitura aberto e você pode contribuir a partir de R$10 mensais no meu Apoia-se, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, e também com um link clicável na descrição desse vídeo. E você já faz parte do meu Clube de Leitura 2025, tem acesso ao Planner Digital 2025, que já tem também todas as reuniões do primeiro trimestre do Clube de Leitura, e também tem o seu nome nos créditos do vídeo do Mulheres na História. Agora, bora pra vinheta. Olga Benário nasceu em 12 de fevereiro de 1908 em Munique, na Alemanha. Ela era filha de Eugenie Gutmann, uma judia, e de Leo Benário, advogado bávaro e membro do Partido Social Democrata Alemão. Ainda jovem, com apenas 15 anos, Olga se juntou ao grupo Schwabing, uma organização juvenil vinculada ao Partido Comunista Alemão, KPD. Aos 16 anos, ela se mudou para Berlim, acompanhada de Otto Braun, após desentendimentos ideológicos com seu pai. Em Berlim, ela começou a atuar na Secretaria de Agitação e Propaganda, que é o que a gente conhece como Agitprop, ligada à base operária local. Sua militância sempre foi muito direcionada ao combate direto à extrema-direita e às suas milícias, especialmente as nazistas. Por ser comunista, Olga foi acusada de traição e presa, assim como seu companheiro Otto Braun. Mas ela acabou sendo libertada pouco tempo depois, enquanto Otto continuou detido. Determinada a resgatar o seu companheiro, Olga e outros camaradas se juntaram para fazer uma operação ousada, que visava organizar militantes para libertá-lo da prisão. A prisão de Moabit tornou um símbolo sombrio durante o regime nazista, conhecida por abrigar comunistas e antifascistas detidos entre as décadas de 1930 e 1940. E com apenas 20 anos, Olga Benário protagonizou um ato audacioso. Ela simplesmente liderou a invasão de um quartel da Gestapo, a temida polícia nazista alemã. Tudo isso para resgatar o seu companheiro Otto Braun. E em 1928, após o êxito da operação extremamente audaciosa, ambos fugiram da Alemanha para escapar das perseguições a comunistas e encontraram refúgio na União Soviética, mais especificamente em Moscou, onde os dois se estabeleceram. Na capital soviética, Olga aprofundou seus conhecimentos ideológicos e recebeu treinamento militar na Escola Internacional Lenin, onde também atuou como instrutora na seção juvenil da Internacional Comunista, e durante esse período ela adotou um codinome, Olga Sinek. Após se separar de Braun em 1931, Olga recebeu sua missão mais conhecida: assegurar o retorno de Luiz Carlos Prestes ao Brasil. Mas aí você me pergunta no meio desse vídeo, mas Carol, quem foi Luiz Carlos Prestes? E para a gente contar essa história da Olga Benário, é importante contarmos também quem foi Luiz Carlos Prestes, porque ocorre uma conexão e uma relação muito forte da história dos dois, e que inclusive foram muito marcantes na história do nosso país. Para quem não sabe, um resuminho de quem foi Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes foi um militar, político e líder revolucionário brasileiro, amplamente reconhecido por sua luta contra a exploração da classe trabalhadora. Entre 1925 e 1927, Luiz Carlos Prestes liderou, ao lado de Miguel Costa, a icônica Coluna Prestes, uma marcha de mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. E durante o percurso, Prestes e seus camaradas denunciaram a opressão, a corrupção e o descaso do governo de Arthur Bernardes.
que estava deixando de lado as populações rurais. O movimento representou uma resistência armada ao sistema oligárquico da época e buscava conscientizar o povo da necessidade das transformações radicais e estruturais na sociedade brasileira. A Coluna Prestes se tornou um símbolo de resistência e coragem, além de, claro, um chamado para a revolução, marcando o início de uma trajetória política que moldaria o que nós entendemos como comunismo no Brasil. Após se aproximar do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele passou a defender que a união e a organização da classe trabalhadora seriam a única possibilidade de derrubarmos o sistema capitalista e, consequentemente, construir uma sociedade mais justa, igualitária, sem hierarquias, sem classe e sem Estado. Agora que você entendeu brevemente quem foi Luiz Carlos Prestes, bora voltar a como que Prestes e Olga se conheceram? Prestes partiu para Moscou, onde se refugiou e aprofundou ainda mais a sua formação política. E foi lá, na capital soviética, que ele conheceu Olga Benário, dando início então a uma parceria revolucionária que marcaria a história. Por determinação da Internacional Comunista, Olga Benário foi enviada para o Brasil em 1934 para apoiar o Partido Comunista Brasileiro com a missão de liderar uma revolução armada contra o governo de Getúlio Vargas. E tudo isso com o suporte de Moscou. E segundo a historiadora Anita Leocádia Prestes, filha de Olga e Luiz Carlos Prestes, a tarefa incluía Olga se passar por esposa de Prestes durante o seu retorno clandestino ao Brasil. Contudo, ao longo da viagem, eles se conheceram e o casamento, que era para ser forjado, acabou se tornando real e virou um grande amor verdadeiro que culminou no casamento dos dois. É importante falar que quando eles chegaram no Brasil, Prestes se deparou com a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, um movimento recém-criado de caráter antifascista e anti-imperialista que reunia tenentes, socialistas e comunistas contrários ao governo Vargas. A ANL também se posicionava contra o integralismo liderado por Plínio Salgado, cujas ideias eram inspiradas pelo fascismo. E apesar de operar na clandestinidade, Prestes foi eleito presidente de honra da ANL durante uma sessão inaugural no Rio de Janeiro. E o papel de Olga foi essencial para a articulação do movimento. Ela se dedicou a atrair apoio de classes mais desfavorecidas, ajudando as bases populares da luta contra o fascismo, o imperialismo, o subdesenvolvimento e o domínio de grandes latifundiários. No entanto, Vargas aproveitou a situação política para transformar a ANL ilegal, desencadeando assim a prisão de vários militantes. Em novembro de 1935, um levante armado teve início em Natal. Prestes então ordenou que a insurreição fosse ampliada para todo o Brasil. Entretanto, apenas algumas unidades militares do Rio de Janeiro e de Recife aderiram. E a repressão do governo foi brutal, resultando na prisão de vários líderes comunistas, que ficou muito conhecida como Intentona Comunista. Após o episódio, a perseguição à ANL, a Prestes e a Olga se intensificou. Mesmo vivendo na clandestinidade por alguns meses, eles foram presos em 1936. Olga, Prestes e diversos outros revolucionários enfrentaram interrogatórios e tortura nas mãos da polícia. E isso aconteceu em um dos momentos mais marcantes da repressão política do nosso país. Na prisão, Olga Benário descobriu que estava grávida de Luiz Carlos Prestes e, em meio às torturas, sim, ela era torturada enquanto estava grávida, assim como diversas outras militantes que eram torturadas mesmo grávidas. Ela resistiu bravamente, recusando-se a fornecer qualquer informação ao governo. Gente, percebam a importância dessa mulher para o movimento comunista brasileiro. E sobre a sua deportação para a Alemanha nazista, existem dois lados que eu acho importante nós contarmos aqui. Alguns apontam que foi uma iniciativa direta de Getúlio Vargas, enquanto outros sugerem que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, que no caso seria a instância máxima a ter autoridade para fazer algo do tipo. O fato é que a deportação de Olga Benário foi decretada, mesmo sendo ilegal, até porque ela estava grávida de um cidadão brasileiro. Foi então que Olga
uma judia comunista, foi deportada para a Alemanha nazista. Ela foi enviada no navio La Corunha e, ao desembarcar em 18 de outubro de 1936, Olga foi capturada pela Gestapo e levada para a prisão feminina de Barningstrasse. Foi lá, em 27 de novembro de 1936, que ela deu à luz a sua filha, Anita Leocádia Prestes. Anita permaneceu sob os cuidados de sua mãe durante o período de amamentação e depois ela foi enviada para um orfanato. Graças à intensa mobilização internacional de Dona Leocádia, mãe de Prestes, Anita foi retirada do orfanato e entregue à família Prestes. Olga, por sua vez, foi transferida para diversas prisões e campos de concentração nazista. Sua última transferência foi para Bernburg, um campo de extermínio onde foi assassinada em uma câmara de gás no dia 23 de abril de 1942, aos 34 anos, junto a outras 199 prisioneiras. O trágico desfecho de Olga Benário só foi descoberto por sua família em 1945, após a libertação das pessoas presas nos campos de concentração e o colapso do Terceiro Reich. Para quem deseja conhecer mais sobre a história de Olga Benário, recomendo o livro Olga, de Fernando Moraes, e o filme homônimo dirigido por Jaime Monjardim, que retrata sua vida com grande sensibilidade. Além disso, no site da TV Boitempo, é possível ouvir a própria Anita Leocádia Prestes contando a história de sua mãe. O legado de Olga Benário continua vivíssimo no coração de diversas revolucionárias e sendo organizado pelo coletivo Olga Benário, que está espalhado por todo o Brasil organizando mulheres revolucionárias. Inclusive, se você quiser conhecer o coletivo e fazer parte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o arroba para vocês conhecerem o coletivo, seguirem nas redes sociais e, caso queiram, se organizar no coletivo marxista. E aí? Você já conhecia a história de Olga Benário? Então já deixa o like se você não deixou lá no comecinho do vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E agora quero aproveitar para agradecer aos meus apoiadores por contribuírem com o canal, fazerem parte do Clube de Leitura Feminista e também estarem sempre apoiando o meu trabalho aqui nas redes sociais. E se você ainda não me segue nas redes, vou deixar aqui embaixo também pra vocês. Ah, e também se você quiser ver a história de alguma mulher que eu ainda não contei a história aqui, deixa nos comentários. É isso, até o próximo vídeo.